Se você não aprende a dominar a sua mente, então ela vai dominar você. A maioria das pessoas não vive a própria vida, elas vivem reféns dos seus pensamentos. Você acorda com a mente acelerada, preocupação, comparação, ansiedade, medo, passado, futuro, o que vai ser do dia. E o pior, você ainda acha que isso é você, mas não é. Até porque você não é a sua mente, e nem os seus pensamentos. Você possui uma mente e gera pensamentos. Não vivemos a realidade como ela é, nós vivemos a realidade como nós somos. Os seus pensamentos, eles moldam as suas emoções, e as suas emoções influenciam o seu comportamento. E são essas ações que constroem dia após dia a realidade que você vai chamar de vida. Mas tudo isso é limitado por duas coisas muito importantes: as suas crenças e a sua autoimagem. Você não age acima do que acredita que é possível. E você não sustenta ações que entram em conflito com a forma como você se enxerga. É por isso que apenas mudar um comportamento não funciona, porque você volta para o mesmo lugar. Tenho certeza que várias vezes você já esteve muito próximo de mudar e você se auto-sabotando. É porque a sua autoimagem não estava alinhada com essa nova realidade. E a única mudança real, ela acontece dentro. No livro do Kybalion, eles falam que existe um princípio, que é assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Isso significa que o seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Um exemplo prático seria tentar remover uma sujeira do seu rosto ao limpar o reflexo do espelho. Se você quer mudar a sua realidade, se você quer mudar a sua vida, você precisa primeiro começar a vivenciar essa realidade desejada de forma interna. Não como uma fantasia, mas como uma nova parte da sua identidade. É como se você estivesse ensaiando a nova realidade. Pensar como essa sua versão pensa, agir como essa sua versão age, sentir como essa sua nova versão sente. Quando você faz isso de forma repetida, o seu cérebro ele vai se adaptando, vai tendo um processo chamado de neuroplasticidade e ele vai passando a reagir como se fosse essa nova realidade. Não porque o universo te deu algo místico aconteceu, mas porque você passou a tornar compatível com aquilo que antes parecia distante. Você entra num processo de ressonância com essa nova realidade. Então, você passa a enxergar oportunidades que sempre estiveram aqui, mas antes você não estava alinhado com essa frequência, assim como um rádio. Você não cria a realidade tentando forçar essa nova realidade, você cria essa nova realidade se tornando alguém diferente. E tudo começa no mesmo lugar, dentro da sua mente. Alguns estudos mostram que nós repetimos mais de 90% dos mesmos pensamentos dia após dia. Ou seja, se você não muda conscientemente, o padrão vai se repetir. E você passa a viver meio que o mesmo dia em loop. E é aqui que a ciência, a filosofia, a espiritualidade se encontram. Se a sua mente está presa no passado, a sua vida também fica presa no passado. Então, ao invés de criar um novo futuro, você se torna um gravador do seu passado. E olha só que interessante, o seu cérebro ele não sabe diferenciar com exatidão, com clareza, exatamente aquilo que é real e aquilo que você vive intensamente de maneira emocional na sua mente. Quando você revive uma situação muito ruim, o seu corpo reage como se aquilo estivesse acontecendo aqui e agora. É por isso que ansiedade cansa, é por isso que pensar demais esgota você. E é exatamente isso que o Dr. Joe Dispenza ele fala, que seu corpo passa a se tornar a sua mente inconsciente. Você começa a viver num estado de estresse constante, aquilo vira o seu novo normal. Dominar a mente é quebrar esse ciclo. Foi como eu comentei no meu último vídeo, você passa a se tornar um viciado em ser quem você era, e é por isso que você não consegue mudar. Pois cada pensamento vai gerar uma descarga química no seu cérebro, e você fica literalmente viciado nessa química. E por isso que você se sabota. Aqui entra um outro ponto muito chave. Você não toma essas decisões com base na sua lógica, no seu pensamento consciente. A maioria das decisões você toma com base no seu estado emocional atual. Quando você está inseguro, as suas decisões são pequenas. Assim como quando você está confiante, as suas decisões são expansivas. O Tony Robbins, um dos maiores treinadores comportamentais, quiçá dá para se dizer o maior treinador comportamental de todos os tempos, ele fala muito sobre gestão emocional. Quem não controla o seu próprio estado emocional vive sendo controlado pelas circunstâncias. E ele complementa dizendo que a qualidade da sua vida é a qualidade das emoções que você mais experiencia. Então não importa se você seja muito rico ou famoso, se as suas emoções são relacionadas à depressão ou medo, você vai ver uma vida de depressão e medo. Por isso que a gente vê tantas pessoas muito bem-sucedidas que acabam optando pelo retirar a sua própria vida. Mas vamos para a parte prática aqui. O primeiro passo para a gente mudar é observar. Isso mesmo, observar os seus pensamentos. Toda vez que surgir um pensamento negativo, surgir um padrão de pensamento que você não quer mais seguir, você deve parar e observar. No momento que você observa, você passa a criar uma distância entre você e o pensamento.
Logo, você começa a perceber que você não é o seu pensamento, mas que você gera pensamentos. E nesse espaço, nesse momento onde você não se identifica mais com o seu pensamento, surge a oportunidade da mudança. O segundo passo é questionar. O que eu preciso acreditar ser verdade para pensar dessa forma? E outro questionamento é o que eu ganho de benefício pensando dessa maneira? A sua mente tem um mecanismo de respostas automáticas e toda vez que você perguntar algo para si mesmo, você mesmo vai se dar a resposta. Se você quer dominar a sua mente, não basta reprimir, não é com força, mas é preciso interromper e redirecionar. Em termos simples, o estado interno que você vive vai influenciar as oportunidades que você percebe, as decisões que você toma e as ações que sustentam a sua identidade. Isso não é magia, é simplesmente coerência entre a mente, o corpo e o seu comportamento. O terceiro grau para realizar essa mudança vai ser a repetição. O seu cérebro aprende por repetição. Aprende também por um forte impacto emocional, mas você não vai ficar gerando fortes impactos emocionais em você. Então, a repetição é a melhor maneira. Então, se você pratica o mesmo padrão todos os dias, se você repete aquele comportamento, você vai criando novas conexões neurais. Isso é o que chamam de neuroplasticidade. Você não muda a mente com a força, você muda a sua mente com a prática, ou melhor, o seu cérebro, literalmente, vai se reconfigurando na medida que você vai praticando novos comportamentos. Um grande erro que as pessoas fazem é tentar controlar a mente, praticar esses exercícios de mentalização, visualização, afirmação, PNL, quando as coisas estão dando errado. Então elas acabam usando essas técnicas como um remédio. Então tá doendo, você toma um remédio e aí a dor vai passar. Acontece que aí vive um grande problema. Para você realmente ter uma mudança efetiva, você precisa cortar o mal pela raiz e criar um novo comportamento. Então, isso não deve ser utilizado como um remédio. Essas técnicas de programação neurolinguística, de como lidar com a sua mente consciente e subconsciente, tudo que envolve isso, deve ser treinado como um músculo. Você deve ver a sua mente como... Você deve treinar a sua mente como um músculo. Assim como um músculo, se você não treinar ele, você vai perder força, você vai perder tônus. A mente é a mesma coisa. Uma mente que não é treinada é uma mente facilmente manipulável, é uma mente facilmente distraída. Presta atenção aqui comigo. O seu foco, a sua atenção, é o seu ativo mental mais valioso que existe. Pois ele que vai delimitar a sua capacidade de criar a realidade que você quer criar. Vai ser ele que vai delimitar o quão cognitivamente flexível é a sua mente. Como que você consegue se adaptar às situações e perseguir o seu objetivo e manter o foco onde você quer pelo tempo necessário. Hoje, a gente vive na era da sobrecarga de informação. Tudo quer tirar a nossa atenção. E tudo que a gente consome a nossa energia de volta. Então você tem um recurso limitado no seu dia a dia para controlar a sua mente. Então use com muita sabedoria o seu foco e a sua atenção. Eu te garanto que se você colocar em prática cada uma dessas coisas que eu falei pelo tempo necessário, você vai ver a sua vida se transformando diante dos seus olhos. Se você gostou, deixe seu like aqui, compartilha e é nóis.